Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabrício Menegon aqui mais uma vez. E o objetivo dessa videoaula de hoje é a gente falar sobre um aspecto legal da saúde e segurança do trabalho, que são as normas regulamentadoras, tá? Então, eu vou passar a compartilhar com vocês aqui o material que eu criei para poder organizar essa aula. Então vamos lá então, né? Vocês com certeza já devem ter ouvido falar o que são as normas regulamentadoras, mas é importante a gente resgatar esse conteúdo aqui também, né? Então, eu queria começar dizendo que o Brasil tem um arcabouço legal em saúde e segurança do trabalho que é muito amplo, né? E esse arcabouço legal, ele é definido por requisitos constitucionais. Então, no caso, a nossa Constituição Federal, ela já traz em diversos dos seus artigos ali questões relacionadas à proteção dos trabalhadores. Depois nós temos aspectos infraconstitucionais, que são as leis gerais, né? Um exemplo disso é a nossa Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que também emprega diversas passagens que dizem respeito à saúde e segurança. Nós temos as leis orgânicas do Sistema Único de Saúde, que também dizem que a condução da política pública relacionada à segurança e à saúde dos trabalhadores é de competência do Sistema Único de Saúde. Nós temos outras leis, por exemplo, como é o caso da Lei Previdenciária, que descreve muito bem o que é o acidente de trabalho e o que é a doença do trabalho. E aí depois nós temos também aspectos infralegais, ou seja, que estão abaixo da legislação, da lei, né? Abaixo numa perspectiva de hierarquia. E o primeiro aspecto infralegal importante que a gente precisa considerar são as normas regulamentadoras, né? Além das normas regulamentadoras, os ministérios eventualmente emitem portarias e decretos, que são leis complementares, também são dispositivos infralegais que procuram regulamentar determinados aspectos. E, além disso, o Brasil é signatário de várias convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho. Então, quando o Brasil, quando um país se torna signatário de uma convenção internacional, ele está dizendo publicamente que ele vai seguir as regras daquela convenção e que vai envidar esforços políticos, sociais, institucionais para cumprir aquela legislação. Certo? Então, falando de norma regulamentadora, as normas regulamentadoras determinam a adoção de padrões de medidas de segurança e de medicina do trabalho, né, estipuladas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, são cumpridas por empresas privadas, por empresas públicas, órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuam, agora sim, um aspecto importante, possuam empregados regidos pela consolidação das leis de trabalho. Então, em qualquer setor público ou privado, onde tenha trabalhador regido pelo regime da CLT, seja ele um trabalhador, por exemplo, de um setor privado, ou um empregado público de uma empresa pública, por exemplo, ou de um banco público, né? E esse empregado, ele é contratado no regime da CLT, ele está, então, protegido, né, pela aplicação de normas regulamentadoras para aquele aspecto específico do trabalho que ele realiza, tá bom? Bem, nós temos no Brasil hoje 38 normas regulamentadoras publicadas pelo Ministério do Trabalho. Eu destaquei algumas delas aqui, que na minha avaliação são normas transversais, ou seja, elas dizem respeito a diferentes realidades produtivas e devem ser seguidas por diferentes realidades produtivas, por isso que eu as destaquei aqui. Se vocês tiverem curiosidade, logo mais aqui nessa mesma aula, eu vou deixar o link ali das normas regulamentadoras para mostrar um pouquinho sobre aonde elas estão organizadas. Então, nós temos aqui, por exemplo, a NR4, que dispõe sobre o SESMIT, a NR5, que dispõe sobre a CIPA, a NR6, que dispõe sobre os EPIs, a NR7, que dispõe sobre os PCM-SOs, a NR9, que antigamente falava de PPRA e hoje fala de avaliação e controle de exposições ocupacionais, a NR15, que fala da insalubridade, a NR16, que fala da periculosidade,
a NR17, que fala da ergonomia, e a NR23, que fala da proteção contra incêndio, né? Então, cada uma dessas normas se aplica a todos os contextos produtivos, tá? Por isso eu destaquei, trouxe essas normas para destaque aqui, né? Se nós acessarmos este link aqui, que está aparecendo na tela, e que depois vai estar disponível para vocês ali no PDF dessa aula, esse link ele vai remeter a essa página aqui, ó, né? Que é a página do MTE, que fala das normas regulamentadoras, tá certo? Nessa página do MTE, a gente tem outros links aqui, logo rolando para baixo, né? Nós temos aqui as normas regulamentadoras vigentes, os textos anteriores de cada norma, porque as normas passam por revisão, né? E outros links interessantes. Se eu clicar aqui em normas regulamentadoras vigentes, eu entro, então, na página que me leva a todas as normas regulamentadoras, as 38 normas regulamentadoras. Então, o acesso às NRs, ele é gratuito, não é necessário pagar nada, tá certo? E se eu clico, por exemplo, numa norma regulamentadora qualquer aqui, vou clicar na NR17 da ergonomia, ela vai abrir, então, a página específica dessa norma, que explica primeiro o processo histórico da norma, quando é que ela foi editada, quais são as revisões que ela passou, né? E aí, o texto da norma. Então, tem o texto e os anexos, né? Algumas normas têm anexos, tá certo? Então, se eu clico no texto da NR17, ele me abre aqui o PDF da NR, tá abrindo aqui para a gente já, e aí eu posso, então, imprimir esse PDF, ler esse PDF, né? Tenho acesso a toda a informação, o objetivo da norma, campo de aplicação, né? Então, tudo isso está disponível de forma gratuita para a consulta, tá certo? Voltando aqui à nossa aula, né? É importante, então, a gente conhecer esse arcabouço legal, porque esse arcabouço legal é aplicável a todas as condições de trabalho, né? Onde existam trabalhadores regidos no regime da CLT, tá certo? Na nossa próxima aula síncrona, a gente vai tratar um pouco mais sobre esse arcabouço legal e as suas, né, relações. Então, é importante, né, que vocês também tragam perguntas e dúvidas que, eventualmente, vocês tiverem a respeito deste assunto, tá certo? Eu quero, mais uma vez, agradecer aqui a oportunidade e me colocar à disposição para que vocês possam, né, eventualmente, tirar dúvidas acerca deste ou de outros conteúdos que a gente está produzindo aqui no nosso curso de capacitação. Tá bom? Um abraço a todos. Vou encerrar aqui o meu compartilhamento de tela. E essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço a todos.